Eu quero que vocês acompanhem comigo, trazer informações de assuntos regulatórios e responsabilidade técnica para vocês, farmacêuticos, biomédicos, biólogos e quem mais quiser assistir. Mas vou confessar aqui uma coisa para vocês. Estava eu preparando, gravando uma aula ontem. Não sei se você acompanha nossas redes sociais, mas lá nos stories do Facebook e do Instagram eu costumo postar algumas atividades que eu faço, das minhas rotinas. Eu coloquei ontem que eu estava gravando aula. Então, estava eu ontem gravando aula. No meio da aula, explicando, abri 300 telas do computador, porque a aula é gravada, mas ela tem que ser bem detalhada. Até é bom, às vezes, você estar gravando porque você tem aquela ideia e já explica ali na aula. Então, eu acabei abrindo várias abas de internet para buscar uma informação e trazer a informação completa lá para o meu curso, lá, minha turma que está vindo comigo já, que já está aprendendo. E aí eu me dei conta, no meio da aula, que eu falei, inclusive, está gravado isso? Eu comprovo que eu falei isso. Será que vocês já estão achando que é muito difícil regulatoriês? Será que eu já estou falando tão regulatoriês que já estão querendo me matar um pouquinho? Melhor não, né? Melhor não. Aí eu resolvi fazer uma live hoje para mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Quem ouve no meio de uma explicação, sem pegar de onde você está falando, pode achar que está muito difícil. Mas se você acompanhar o raciocínio no passo a passo, não é difícil. É detalhista. Não é difícil. Então, tanto responsabilidade técnica como assuntos regulatórios são duas profissões na mesma. O responsável técnico pode ser o profissional de assuntos regulatórios. E o profissional de assuntos regulatórios pode assinar depois como responsável técnico. E está tudo bem. Então, se você acompanhar o raciocínio e a cronologia na orientação correta das coisas, você vai entender toda a sequência e não vai ficar perdido. E não vai dizer que o regulatoriês é muito difícil, porque não é. É detalhista, não é difícil, tá certo? E eu quero convidar vocês para fazerem perguntas, tá? Eu estou aqui falando do regulatoriês, mas vocês podem perguntar, viu? O Severino e a Cíntia que estão aqui, e a Maria Luana que está aqui, fez uma pergunta que eu vou responder. Vamos lá. Você. Ah, já veio para cá, ó. Você já atua em indústria farmacêutica? Como foi sua atuação, seu dia a dia? Parabéns pelo seu canal, obrigada. Não, eu sou biomédica, não atuei na indústria farmacêutica, embora eu já tenha participado como consultora no registro de um produto que era também medicamento. Mas euzinha, Mônica Sanches, não atuei não na indústria farmacêutica. O que eu posso te dizer é que a legislação ela é diferente, tá? A atuação de produtos para a saúde, que é a minha área de atuação, é diferente de medicamentos, da indústria farmacêutica. Então, eu estou na indústria de produtos. Mas é tudo indústria e o processo é o mesmo. Então, eu posso te falar que o processo é exatamente o mesmo. A fábrica tem que fazer. Boa noite para vocês. Boa noite, sejam bem-vindos, viu? Pessoal aqui do Instagram me dando boa noite. Boa noite para vocês. A fábrica precisa estar regularizada na Anvisa. Se ela for de fora do Brasil, ela precisa ter um nomeado, né, uma empresa brasileira aqui, com CNPJ escritório, um distribuidor, importador-distribuidor. Esse importador-distribuidor precisa ser regularizado na Anvisa, precisa ter o responsável técnico, precisa ter a licença sanitária. Para ele vender os medicamentos, precisa ter o registro na Anvisa. Então, é tudo muito igual. Então, Luana, se você acompanhou lá os meus vídeos e você viu tudo que eu explico lá,
Tirando a parte da legislação, porque isso é diferente, mas você está falando aqui do dia a dia. O dia a dia é o mesmo, tá? As diferenças são porque são produtos completamente diferentes um do outro, né? Então, a Anvisa, ela vai pegar no detalhe lá dos medicamentos, dos produtos farmacêuticos, e vai pegar no detalhe lá dos medical devices, que são os produtos médicos que a gente chama. Então, eu atuo como biomédica há mais de 15 anos com produtos médicos na indústria de devices, né, que a gente chama, que é de produtos, e como consultora já há 7 anos. E como consultora é uma vastidão de experiência. E o que eu posso dizer para vocês, repetindo, reforçando aqui o que eu estava falando no começo da live, a questão do regulatoriês. O regulatoriês, eu chamo de regulatoriês os termos regulatórios que a gente usa no nosso dia a dia. E esses termos regulatórios são muito, muito parecidos na indústria farmacêutica e na indústria de produtos. A gente fala muito de devices, porque eu, assim como a maioria dos meus colegas, trabalhamos com importadoras aqui no Brasil e as fábricas são de fora do Brasil. Então, a gente usa muito o termo em inglês. Peço desculpas por isso, mas a gente acaba trazendo muito desses termos para o nosso dia a dia. Então, quando eu falo devices, gente, desculpa, é produtos. Que eu já estou animada aqui. Então, o dia a dia é bem parecido de uma indústria e da outra indústria, tá certo? E falando de regulatoriês, que também é muito parecido, eu quero desmistificar que é muito difícil. Como eu ia dizendo, é uma coisa que tem que seguir uma ordem cronológica, tem que seguir o seu raciocínio, ele tem que seguir essa ordem. E se você seguir direitinho, ele é detalhista, mas ele não é difícil. Vamos tirar isso da cabeça, não é difícil. Lá na minha aula que eu estava gravando para os meus alunos, temos um aluno aqui, né? Então, para os meus alunos, eu estava seguindo uma ordem cronológica. E daí eu quis ensinar um detalhe a mais. Já que eu estava ensinando aquilo, falei, por que não? Assim, ensinar mais esse detalhe que ele vai usar, aplicar aqui no que eu estou ensinando e depois infinitamente em muitos outros processos. Eu estava ensinando lá fazer o pedido da autorização de funcionamento da AF. E aí eu fui ensinar a fazer o pedido de alteração da AF. E aí eu quis dar o detalhe do detalhe, que eu gosto de dar aula assim. Que foi o que eu falei. Às vezes, numa aula ao vivo, você não consegue dar tanto detalhe como numa aula gravada. Eu posso dizer isso, que agora sempre ministrei aulas, né? Já dou aulas de assuntos regulatórios e responsabilidade há uns bons anos aí. Depois que eu me tornei consultora, eu comecei a dar essas aulas. E eu posso dizer que na aula presencial é legal, você compartilha algumas coisas lá na aula, mas na aula gravada, eu senti isso, gente. Eu consigo, porque ali, quando você está explicando um assunto, pelo menos no meu raciocínio de professora, né? Eu vou buscar a informação que eu quero trazer os detalhes ali para os meus alunos. E às vezes ali, com os alunos na sua frente, você não tem tempo para pausar, procurar, buscar informação. Você tem que dar a sua aula ali. Já na aula gravada, não. Eu consigo pausar, buscar o detalhe que eu queria ensinar, trazer os detalhezinhos. É muito legal. Estou animada. É bom ser professora e é melhor ainda ter o tempo para você poder dar essas aulas e sem contar o tempo. Quando eu digo tempo, ninguém fica contando, essa aula vai precisar ter meia hora. Essa aula é de 40 minutos. Essa outra aula é de 1h30. Não, eu vou fazendo o tempo das aulas. Não tem coisa melhor. E aí foi lá que eu me deparei com essa história de que será que eles estão me acompanhando? Será? Será que eu fui clara o suficiente? Ah, meu Deus! Então, resumidamente, o responsável técnico, quem é? É o profissional da saúde, que eu dou um exemplo sempre, enfermeiro, farmacêutico, biomédico e outros que queiram vir
ler e interpretar a legislação que a Anvisa publica. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa Anvisa que agora está em todos os lugares e todo mundo conhece, que antigamente ninguém conhecia, todo mundo conhece. Então, a Anvisa, ela publica em diário oficial suas regras e precisa ter um profissional dentro da empresa que entenda, traduza e aplique toda essa regra. Aí você vai falar, nossa, é muito difícil, gente. E eu vou te explicar aqui porque não é difícil. Não é difícil. Justamente por isso. Como a Anvisa publica o que ela quer que você faça, e quando eu falo Anvisa, porque a Anvisa é a agência nacional, mas tem as vigilâncias dos estados e dos municípios, né? Que também podem publicar uma regra ou outra. Mas, enfim, como sai publicada essa regra, aí você tem que ler, né? Aí não tem jeito, muito, né? A não ser que tenha uma Mônica para te traduzir tudo isso, mas enfim, você tem que ler. E aí você não precisa saber tudo decor, porque está escrito. Então, você vai aplicar lá na sua empresa. Então, está lá escrito que você tem que fazer o procedimento de registro de produto de tal maneira. Está lá escrito. É uma legislação de registro, então, de produtos. É uma legislação antiga. Tem algumas alterações, mas, enfim, está lá escrito. Então, toda vez que tem um produto novo, que eu não conheço o produto, porque acontece, né? Uma infinidade de produtos. E eu não conheço o produto, eu vou lá, com mais de 15 anos de experiência, vou lá buscar na legislação, porque eu não conheço. Então, eu tenho que classificar o produto e entender o que ele faz, aplicar a regra tal. Então, por isso que não é tão difícil. Por isso que eu digo para você, tem que seguir as regras? Tem. Mas você precisa saber todas decor? Não, não precisa saber todas. Essa é a grande vantagem do profissional que trabalha com as legislações. É chato ler legislação? Sim, eu vou te falar que é muito chato. Principalmente, tem legislação que a gente não quer nem se interessar em saber, né? Tem algumas que nem se aplicam direito lá para a empresa que você está, mas você tem que ler para ver se não se aplica, né? Porque de repente tem algum item lá que aplica. Por outro lado, se você ler com atenção, você retém só o que te importa, toma nota. Eu tomo nota só do que me importa, gente. E aí eu aplico o que for aplicável a mim. E hoje em dia, essas ferramentas todas de busca pela internet, elas facilitam muito. Facilitam demais. Se você está com dúvida em legislação, você entra lá no site da Anvisa, no próprio site da Anvisa, e faz uma busca de legislação. A gente tinha que ter o diário oficial das legislações. Eu tinha uma pasta de diário oficial, onde eu guardava só as folhas, né? As legislações que me importavam, mas eu tinha uma pasta com folha impressa de diário oficial, porque a gente não tinha digital. O digital eu podia escanear, né? Colocar no scanner, aí virava digital. O diário oficial não era digital. Hoje em dia, o diário oficial é digital, então eu vou lá, salvo em PDF e guardo para mim. Consulto quando eu quiser. Então, não é difícil, gente. É chato de ler a legislação, mas depois que você leu, partir para implementar, partir para a parte prática, aí já não é mais chato, não. Aí é uma questão de disciplina, seguir as regras e quebrar essa ideia de que é muito difícil, porque não é. Eu vou ler aqui uma pergunta do meu aluno Danilo. Mônica, a turma nova que você vai abrir é para o mesmo curso que você está ministrando ou será um curso muito mais avançado? Ah, Danilo, já está dando spoiler. Vocês entenderam a pergunta dele? Ele deu spoiler, gente. Danilo, não pode dar spoiler na live. O Danilo é meu aluno. Ele hoje faz a turma comigo. Essas aulas que eu estava gravando ontem são para a turma dele. Olha, Danilo, ficou boa a aula, viu? No detalhe, ficou bem legal. E aí, respondendo a pergunta do Danilo aqui, e já te atualizando das informações. Eu tenho a empresa que é a Visa Expert, e a gente faz alguns cursos durante o ano. E estamos com uma turma em andamento. Eu estou ensinando os alunos a serem um responsável técnico em uma distribuidora de produtos.
Justamente porque eu quero ensinar o maior número possível de profissionais da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros que queiram trabalhar nessa área. Então, qual é a melhor maneira? Ensinando, gente, ensinando, qualificando. O próprio Danilo, meu aluno, que está na live aqui acompanhando pelo Instagram, falou hoje lá no grupo, porque se você não sabe, a gente tem um grupo do WhatsApp, onde eu mesma respondo. Falou lá que fez entrevista de emprego já. Dedos cruzados, né, Danilo? Vamos ver. E aí, tanto nesse grupo, como em outras conversas, e pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, tenho alguns grupos de profissionais querendo fazer esse curso que o Danilo está fazendo, viu, Danilo? Porque são profissionais que me conheceram agora pela internet, então se você está ou aqui na live ou vendo gravado de repente, são profissionais que viram os meus vídeos, se interessaram em aprender a ser um responsável técnico e estão pedindo o curso. E eu acho justo eu ensinar para o maior número possível de profissionais. Então, Danilo, respondendo a sua pergunta, essa próxima turma que virá, a gente ainda não tem data definida. Talvez eu antecipe um pouquinho por conta da demanda. Tem chegado bastante gente pedindo. Então, a gente ainda não tem uma data definida, mas talvez a gente antecipe para o mês que vem. Vamos ver aí. Mas eu vou dar o mesmo curso, Danilo, que eu quero qualificar os profissionais que estão iniciando. Teremos um curso mais avançado? Teremos, mas não se você acompanhar a minha promessa aqui para vocês, todos que estão vendo aqui ao vivo, gravado, não importa. Vem ser um excelente profissional, começando como responsável técnico, chegando em assuntos regulatórios, porque eu já falei em outras lives, um gerente de assuntos regulatórios recebe sim salários de R$ 25.000. Começa em 25 mil. Mas calma, você não consegue começar já, a chegar lá, já ser o gerente. Calma, calma, Danilo, calma todo mundo. A gente tem que ir passo a passo. Então, o primeiro passo que eu estou ensinando aqui para vocês, como ser o responsável técnico. Eu ensino tudo no curso, com muita riqueza de detalhes. Você vai estar capaz para arrumar o seu emprego se você já não estiver trabalhando, porque essas pessoas que me procuram, eles já estão trabalhando, né? Tentando entender aquele negócio de acerto e erro. Vamos tentando, que uma hora dá certo. Então, não precisa passar por isso. Tem lá os meus cursos e eu ensino tudo. Então, vamos começando aos poucos. Olha aqui o Danilo dando depoimentos dele, gente. Quem não tá, eu vou ler aqui, falando que ajudou bastante na entrevista, até eu me convenci que já tinha uma certa experiência. Ah, é o que eu vivo falando. O Danilo não conta porque é meu aluno, mas é o que eu vivo falando. Se você vai para uma entrevista de emprego, vem aprender o regulatoriês. São essas coisas que a gente fala tanto no dia a dia que depois a gente fala sem pensar. A gente fala, a gente solta isso, fica tão natural. E qual é a melhor maneira de você aprender o regulatoriês, além de assistir os meus vídeos? Conversando com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Por isso que eu criei um grupo lá no WhatsApp. Criei um grupo no WhatsApp, onde eu convido a todos, é um grupo aberto para quem quiser vir. Eu só restringo, eu peço que só venham para esse grupo do WhatsApp profissionais que realmente queiram trabalhar nessa área, porque senão vocês vão ficar lá e não vai ter nada de interesse para vocês. Porque o intuito lá é conversar sobre responsabilidade técnica, assuntos regulatórios e afins. Aí cada um pode dar um pouquinho da sua experiência, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Então, é bem legal esse grupo do WhatsApp. Então, se você que está assistindo quer entrar para o grupo do WhatsApp, vou te explicar como é que faz. www.visexpert.com.br. Entra lá, é o canal da minha empresa, é o site da minha empresa. Aí você pode se cadastrar lá com seu e-mail, que a gente vai sempre te avisar das novidades que tiver de lançamento de curso, de lançamento de maratona, de lançamento de tudo. E lá no site tem WhatsApp, você clica lá e já cai direto, já é um convite para o
para o WhatsApp. Então, se você ainda não é da área, mas quer ser da área, ou se você já é da área, mas ainda está lá meio querendo aprender, ainda está meio com dúvidas, esse convite é para você. Pessoas com e pessoas sem nenhuma experiência e que queiram conversar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque os que estão lá, mesmo os que estão trabalhando, têm tanta dúvida, e a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E aí eu converso, tiro as dúvidas por lá. Outro convite para você. Se vocês quiserem participar numa live aqui comigo, aliás, Danilo, eu estou para te convidar, hein, que eu quero você numa live aqui comigo. Entrem aqui pelo YouTube e eu te mando um convite e você vem tirar sua dúvida ao vivo comigo, aqui falando cara a cara. É online, mas é ao vivo. E eu respondo a sua dúvida. E vou ter o maior prazer de responder. E eu vejo que, mesmo hoje, temos pessoas aqui em audiência e ninguém faz uma pergunta, né? Fizemos algumas perguntas, mas podem fazer mais. Eu vejo que tem gente comigo, pode fazer pergunta que eu respondo, tá? E aproveitando mais um gancho, vamos ter mais um evento com aulas online gratuitas que eu vou trazer, eu vou compilar os principais assuntos de um responsável técnico, os primeiros passos bem iniciais para quem quer começar nessa área, ou quem, como eu falo sempre, começou, mas está perdido, como eu estive lá atrás, no meu começo, que chama Dê um up na sua carreira. É uma semana de aulas gravadas comigo, aonde eu vou tirar as suas dúvidas referente a essa profissão. Então, se você ainda não conhece essa profissão e quer conhecer, é um evento para você, onde eu vou mostrar como você começa na área, os primeiros passos, por onde ir, tudo bem explicadinho para você vir comigo começar nesse mundo de assuntos regulatórios e literalmente dar um upgrade na sua carreira. Vamos começar? Vamos crescer junto comigo? Por quê? Eu falo isso sempre, gente. Profissional responsável técnico. E quem estiver em live comigo quiser concordar comigo, concorde. Se você já está trabalhando na área, você sabe que você tem plantão de final de semana. Às vezes tem que dar plantão noturno. Às vezes trabalhar nos feriados que você não queria estar trabalhando. Você pode ter uma rotina estressante, plantões de 12, porque eu já trabalhei em hospital, né, gente? Plantões de 12 horas. Então, de repente, você está cansado dessa rotina e eu estou também te dando aqui um caminho novo. Não é uma profissão nova, porque essa profissão já existe há muito tempo, mas é uma profissão que talvez você não conheça. Muitas pessoas me chamam depois para falar que nunca nem tinha ouvido falar em responsabilidade técnica em distribuidora de produtos, porque é mais normal o farmacêutico ser responsável técnico na farmácia, o biomédico no laboratório e o enfermeiro lá na clínica de enfermagem. Não, não, não. Vem conhecer esse mundo novo. Quando eu falo dar um up, como eu falei agora há pouco, eu te introduzo nesse mundo, eu te ensino a ser um responsável técnico e depois ainda vou te dar mais cursos, como diz aqui o Danilo, para você aprender a fazer registro de produto, para você fazer tudo que a Anvisa exige que uma empresa, uma importadora, faça aqui no Brasil. E com essas informações, você vai crescendo na carreira, seu salário vai crescendo junto com você e você chega lá no seu almejado salário. A gente tem lá no fundo da gente um salário ideal. Eu tinha isso, gente. Eu mirei na minha carreira e eu falei, eu quero ser gerente. Já que eu caí de paraquedas para ser responsável técnica, sem nem saber o que era, aí eu fui ficando, gostei, resolvi seguir carreira. Eu falei, já que eu vou seguir carreira, eu não me contento em ficar aqui, não. Eu aprendi o que eu tinha que aprender, mudei. Aprendi o que eu tinha que aprender, mudei. E aprendi o que eu tinha que aprender, gente, mudei, cheguei, subi e o meu salário foi vindo junto comigo. E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero te ensinar, uma profissão que você pode sim escalar, pode sim melhorar e crescer. Qual a média salarial inicial nessa área?
Inicial para quem não tem experiência, tá? Porque outra vantagem do responsável técnico é que sim, eles contratam pessoas sem experiência. Óbvio que entre uma pessoa sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento, eles vão pegar alguém sem experiência e com conhecimento, né? Mas um salário inicial de um responsável técnico, respondendo aqui, Marli, é o salário piso da sua categoria. As empresas que estão em início de atividades ou que estão há alguns anos na atividade, que não tem um grande volume de vendas, eles contratam pessoas sem experiência alguma e pagam o piso da sua categoria. Então, não sei a sua categoria e aonde, que região do Brasil você mora, mas pelo que eu pesquisei, que eu dei uma olhada, fica aí em média de 3.500, 4.000 reais. Vai variar bastante da região que você está e da profissão que você tem. Essa é a média inicial para quem não tem experiência. Agora, um analista de assuntos regulatórios, aí já precisa de experiência, tá? É o futuro da sua carreira. Você começa sem experiência e depois você vai crescendo. Aí já vai para uns 5.500, 5.500, um analista sem muita experiência. E aí, conforme você, mesmo analista, vai ganhando experiência, o seu salário vai crescendo junto. Eu conheço, eu tenho amigas que são analista, mas o analista sênior, que fala, gente. Acho que chama isso, analista sênior, ou seja, é um analista, mas já com anos de experiência, né? Anos também não são muitos, né? Senão você já vira coordenador. Que tem salário, sim, de 11, 12 mil reais. A indústria paga bem. A indústria farmacêutica, que fizeram uma pergunta aqui no começo, paga bem também. Mas o início sempre vai pagar o piso. Para qualquer indústria que você vá. Porque você não tem experiência nenhuma. E aí vai de você crescendo ali. A dica que eu dou: começa a empresa pequena, sem experiência. Pega a experiência. Vai para uma empresa um pouquinho maior, pega a experiência, vai para uma empresa maior ainda, e aí você vai crescendo. Quanto maior a empresa, maior o salário. Um coordenador de assuntos regulatórios ganha em torno de 15 mil reais. E o gerente, 25. Então, você vai crescendo aí. Eu estou falando em salários que atualmente, nas condições que nós estamos, parecem surreal, e eu sei que parecem surreais. A gente está num momento de pandemia, a gente está com desemprego. É verdadeiro. Isso existe, sim. E, além de tudo, de repente, quando você está iniciando na carreira, você vai ganhar o piso, que eu já te falei aqui, você pode sim assinar duas responsabilidades técnicas. Pode. Só não pode conflitar o horário, né? Os horários conflitantes. Mas você pode sim. É um salário alto, sim. Eu estou te falando que é alto. E é alto e é verdade. Eu já cheguei no salário desse. Hoje em dia sou consultora e muitos amigos, colegas, gerentes, e nem falei do diretor, gente, porque tem diretor de assuntos regulatórios. Então, imagina a gente se formando na área da saúde e acreditar que pode, mas pode, gente, pode. A gente tem carreira, essa não é a única, mas é que essa é uma das que pagam melhor no futuro. Então, você tem que investir agora, aí você vai crescendo e o seu salário vai junto com você. Por isso que eu falo sempre, depende muito mais de você, investir em você, no seu conhecimento, do que investir numa carreira que você sabe que não vai ter muito futuro. Então, vai depender de você querer crescer. Quer crescer? Vem, eu te ensino, eu te ajudo, eu te empurro. Vamos junto, que eu te empurro. Você vai chegar lá. Demora um pouco, ninguém começa ganhando muito, né? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ler a pergunta aqui do Severino. Quando a empresa substitui o RT dela, é necessário atualizar o manual da qualidade, tendo em vista que o manual tem o nome do RT Sim? Sim. Vamos falar rapidinho aqui de manual da qualidade, aproveitando o gancho. E eu vou tentar não falar muito regulatoriês para não assustar, porque hoje eu quis mostrar para você. Então, eu vou responder aqui o Severino sobre o manual da qualidade, sem falar regulatoriês, que essa é a minha promessa. Minha promessa é trazer com mais leveza e tranquilidade. Então, vamos responder a sua pergunta. Primeiro de tudo, o manual da qualidade ele deve refletir a realidade da empresa. Então, se a empresa hoje ela, sei lá, compra os produtos do X fornecedor lá.
armazena os produtos naquele estoque ali que está escrito. Quem recebe os produtos é o cargo tal, nunca usa nome, né, da pessoa. Nunca usa nome da pessoa. O manual tem que refletir a realidade da empresa. Então, primeiro ponto, Severino, se você vai atualizar o manual, já vê se o que está escrito lá está sendo feito de fato na empresa. Porque se não tiver, você já atualiza. Olha lá, etc e tal, chegando aqui. Vem para a live, que está todo mundo aqui hoje perguntando. Aí, o manual da qualidade, então, tem que refletir a verdade. Então, você primeiro passo, vai lá e vê se está realmente escrito o que é feito. E o que não é feito, você apaga, deleta, sem dó. Segundo passo, tem sim que trocar o nome de quem está assinando lá, de quem o responsável técnico, tem que colocar o seu. Aí tem que imprimir tudo de novo? Sim. E eu acredito, inclusive, que ele deva assinar, não sei se foi o responsável técnico quem fez o manual. Normalmente, as empresas menores, distribuidoras, importadoras pequenas, o responsável técnico é sim a pessoa que faz o manual da qualidade, todos os procedimentos. Então, imagino eu que se o responsável trocou, o novo responsável vai precisar fazer essa revisão, imprimir e aprovar tudo de novo. Agora, só imprimir e assinar, também não recomendo. Que aí depois vem a vigilância sanitária, vem fazer lá uma inspeção, aí lá está escrito diferente do que você faz na prática. Então, já que vai imprimir de novo, dá uma lida e confere, tá bom? Espero ter respondido você, Severino. Obrigada pela pergunta, tá? Encerrando aqui, reforçando os convites. Entra no visaexpert.com.br, se inscreve lá no meu site. Lá tem um e-book, de repente você está com dúvida de como tirar a licença sanitária, autorização de funcionamento, lá você consegue fazer o download, só precisa se inscrever. Lá tem também o convitinho para o nosso grupo do WhatsApp. Então, vem fazer parte do grupo do WhatsApp se você ainda não está. Aqui, algumas pessoas eu vejo que estão comigo lá no grupo do WhatsApp. Então, vem participar do grupo do WhatsApp. A gente lá tem algumas questões. Eu respondo, mas outra pessoa pode responder. Se tem dúvida e eu tiver online, né? Que às vezes na rotina do dia a dia demora um pouquinho, mas eu mesma respondo. Ah, de nada, viu? Fico feliz de ter conseguido ajudar vocês, pessoal aqui agradecendo, quem não está aqui no YouTube, Facebook, não está lendo aqui. De nada! Coloca coraçãozinho aí, gente. E o último convite de todos, o nosso Dê um Up na sua carreira vai acontecer no dia 7 de junho, precisa de inscrição. Então, se inscrevam, participem. Quem está aqui no Instagram, o link para fazer inscrição para o evento já está lá na bio, é só clicar na bio e vem participar do evento. Quem está por aqui no YouTube, Facebook, LinkedIn, o pessoal do suporte vai botar o link aqui, né, suporte? Coloca o link para o pessoal aqui, que eu bobeei. Segunda-feira eu lembrei, já deixei o link no jeito. Aqui, ó, gente, tá aí o link. Venham participar, venham conhecer essa profissão, que é uma profissão que, sim, paga bem. Parece que eu estou falando de coisas surreais. Eu entendo que parece, pela situação econômica do país que a gente está, mas está com carência de profissionais qualificados. Então, vem ser o responsável técnico, vem começar por aqui sendo responsável técnico. Eu te ensino, eu te estendo a mão, vem comigo, vem comigo, vem comigo, que eu vou ensinar. Convites feitos, links todos liberados. Eu aguardo vocês.